Eu sou docente na Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba e hoje daremos sequência a nossas aulas sobre noções de pesquisa em enfermagem. Nessa segunda parte, nós vamos tratar sobre o método científico. Então, o método é uma palavra que vem do grego métodos, formada por duas palavras: meta, que significa através, e odus, que significa caminho, tá certo? Então, quando você segue um método, você tem um determinado meio, né, uma meta, né, que é chegar até tal, e tem o odus, que é o caminho. Então, eu quero chegar em João Pessoa, qual vai ser o caminho que eu vou seguir? Então, é um método, esse é o significado de método, né? E então, de forma, continuando a explicar o método, a gente define ele como um conjunto de atividades sistemáticas e racionais. Existe um sistema, tem componentes, eles vão interagir entre si, certo? Essa é a definição do sistema para um determinado objetivo, né? E esses elementos que compõem o sistema são escolhidos, né? Essas etapas, essas atividades, né? A interação é feita de forma racional, existe uma razão para aquilo, tá certo? Fazer de uma forma mais segura e econômica, né? Econômica não só em questão de dinheiro, mas questão de tempo, né? Menos onerosa, com menos esforço, certo? Então a gente segue um método nesse sentido, né? E com o objetivo de alcançar conhecimento válido, né? Que tem alguma validade, tem alguma serventia aquele conhecimento e seja verdadeiro, certo? Então a gente é usado, né? Usando métodos, né? Detectando erros e auxiliando nas decisões de cientistas, certo? Aqueles que buscam a ciência. Nossa primeira parte a gente falou sobre ciência. Se você ainda não assistiu, volte e assiste nossa primeira parte da aula. Mas enfim. E aí o método científico, ele tem sido, esse método que os cientistas usam, ele tem sido atualizado e interpretado de formas diferentes na história, tá certo? Ele não é o mesmo, né? Ele tem sido aplicado há muitos e muitos anos, né? De forma milenar, enfim, mas vem sendo atualizado, né? E aí de forma mais moderna, a gente tem aqui Bugg, de 1980, ele vai definir o método científico como uma teoria de investigação, né? De forma com ciclos, né? Um ciclo que a gente vai ilustrar a seguir. Então aqui a gente tem o ciclo, né, do método científico, um ciclo, né, que ele vai iniciar nesse círculozinho ali, né, o problema e terminar na conclusão. E aí a gente tem, se o problema já possui uma explicação, então já vou concluir, terminei meu processo. Se não, aí eu vou colocar precisa, né, vou colocar de forma precisa o problema, o que o problema significa, como eu posso definir esse problema, né? Por exemplo, eu tenho um problema muitas vezes subjetivo em que você não sabe nem como começar a resolver, ou então muito complexo. Então é preciso passar por uma etapa de precisão, né? Colocar de forma precisa o problema. O que significa? Quais são os fatores envolvidos? Qual é o resultado que eu espero? Depois eu vou procurar conhecimentos ou instrumentos relevantes relacionados a esse problema que poderiam resolver. Eu vou tentar a solução. Se a solução é útil, né, do jeito que está ali no nosso ciclo, se é útil, eu provo, né, faço a prova da solução, faço a prova de fato, essa solução é o que nós temos. Aí ela pode ser satisfatória, concluir, não é satisfatória, eu recomeço, tem um novo problema, né, um encadeamento de problema, né? Às vezes você começa um problema e aí a solução dele precisa de outros conhecimentos, os achados. Voltando aqui, agora se na tentativa da solução ela é inútil, certo? Então eu vou fazer uma nova busca por novos dados empíricos, novas ideias, possibilidades, vou construir aí, fazer uma solução e realizar a prova da solução. Se foi satisfatório, conclui. Se não foi, volta o ciclo, certo? Esse é o ciclo
proposto aí pelo o autor, né, Bug, que a gente apresentou, né, está ilustrado também em Lakatos e Marconi. É uma esquematização. A gente tem aqui de forma mais uma forma ilustrativa, né, mais simplificada do método científico em algumas etapas, né? Primeiro a observação, depois as perguntas, tipo, observei um fenômeno, faço por que ele funciona dessa forma? Será que ele repete, se não repete? Né? Enfim, são minhas perguntas. Depois, será que isso influencia? Depois vou criar hipóteses, tipo, eu acho que isso é uma possível resposta, é um possível fator determinante, né, influenciador, enfim. Depois eu vou fazer meus experimentos, vou analisar o resultado dos experimentos e construo a minha conclusão. Né? Aqui também está um esquema do método científico, né, de forma não cíclica, tá certo? Contudo, nada impede de que após uma conclusão a gente tenha uma nova observação e reinicie o processo, tá certo? Vamos lá. Bem, a partir do método geral, né, diversas extensões foram definidas, tais como vamos ver a seguir, certo? Então, dado o método científico, a gente tem algumas extensões, né, que vão respeitar essas etapas de observação, análise, hipótese, né, experimentação, certo? Mas vão buscar outras ferramentas, outras etapas. Vamos lá. O primeiro deles é o método indutivo, certo? Que é uma possibilidade, que é uma extensão do método científico, né, como eu comentei, e ele vai se basear no raciocínio a partir dos fatos particulares para os fatos universais. Ele começa do pequeno, vou dizer assim, né, e vai para do pontual e vai para o general. Então ele tem as etapas de observação, identificação das relações e generalização, né? Essas três etapas estão condizentes com o método científico. Volto a dizer, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Corvo 1 é negro, corvo 2 é negro, corvo 3 é negro. N corvos são negros. N é uma quantidade. Logo, todo corvo é negro, né? Então veja que eu tenho aí eu fiz uma observação, vários pontuais, e aí a partir do método indutivo eu estou generalizando, certo? Então, é uma forma de eu construir aí a minha conclusão. Fiz a minha análise e a minha conclusão, né? Existe aí um problema, né? O que a gente tem que ficar atento no método indutivo, que é a questão da casualidade e da causa, né? Aqui um exemplo, a gente tem lá um passarinho, não sei se vocês já viram um passarinho pousando em cima de uma barra de ferro, enfim, que estava torta, e aí ele parou ali naquela barra de ferro, digamos. Ora, se eu vi ali, pode ter sido uma casualidade. Por acaso ele pousou ali. Não foi ele que causou aquela deformação numa barra de ferro, certo? Então veja a diferença entre causa e casualidade. Por acaso aconteceu, né? Agora, se eu tiver várias observações e nas várias observações, né, de forma repetida, enfim, eu tenho uma amostra representativa, aí vai ter um ponto importante, né, que a gente também vai estudar mais na frente, é a questão da amostragem, mas eu tenho uma amostra representativa daquele fenômeno, então aí eu posso generalizar, certo? Se eu tiver uma amostra muito pequena, possivelmente ela não vai representar o fenômeno, né, aquele evento de forma fidedigna, representativa, né? Aqui os outros passarinhos, tem outros 3 que pousaram no ferro e não tortou. Então, possivelmente, não existe essa causa. Agora, se eu tivesse visto centenas de pássaros toda vez sentados e ali, talvez tivesse uma relação ali, uma causa, né? Alguma dinâmica entre, né? Pelo menos preferências. Os pássaros têm preferências por sentarem, né, a pousarem em barras tortas, enfim. Aqui é um exemplo, né? Então é muito importante no método indutivo identificar uma quantidade razoável de observações para fazer a generalização. Ali, corvos, N. Ora, eu tenho milhões de corvos no mundo, eu vou observar 2 ou 3 e generalizar para todos? Talvez eu esteja vendo
uma especificidade, né? Uma casualidade, né? Ou esteja vendo um ponto fora da curva, né? Uma exceção, e não posso generalizar, então eu preciso de um N representativo. Vamos lá. Bem, depois do método indutivo, depois do método indutivo, nós temos o dedutivo. Ele vai sair, então, ele se baseia, né, na ideia de que todas as premissas são verdadeiras, então a conclusão deve ser verdadeira. Uma vez que toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, ou, né, subscrito, né, nas premissas. Então, assim, ele vai do caso geral para o individual, né, ao contrário do indutivo. Aqui a gente tem um exemplo. Todo mamífero tem coração. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm coração, certo? Então veja, essas duas primeiras informações, elas já vão criar aí uma relação, né? Olha, o que é que tem em comum na primeira premissa com a segunda? Mamífero. Existem dois termos aqui, ó, mamífero e mamífero, que vai correlacionar essas duas. Como tem essa correlação, eu posso deduzir a terceira. O cão tem coração, né? Veja que eu posso unir a primeira com a segunda, e aí eu posso fazer do método dedutivo, né? Então veja, vou dar um exemplo, né? Digamos que eu chegue para você e fale assim: olha, toda comida, todo refrigerante faz mal, certo? E Coca-Cola é um refrigerante, certo? Eu não preciso nem falar a terceira, você já vai deduzir, dedutivo, ou uma mensagem que eu estou trazendo para você, certo? Ao contrário, né, agora trazendo aí novamente o indutivo nesse exemplo. Se eu chegar para você e falar assim: olha, Coca-Cola faz mal, Coca-Cola é um refrigerante, faz mal, Pepsi é um refrigerante, faz mal, Guaraná é um refrigerante, faz mal. Dando exemplo, né? Veja, eu tenho várias observações. A partir dessas várias observações eu posso generalizar e falar: olha, logo todo refrigerante faz mal, certo? Então veja como é que elas se opõem, né, e de certa forma conversam, né, o indutivo com o dedutivo. Nós agora vamos para o dialético, certo? O dialético, ele visa a construção do conhecimento por meio da apresentação de argumentos, né? E aí esses argumentos, né, que a gente vai apresentar no método dialético, ele tem que estar fundamentado em 4 leis. A primeira, a ação recíproca, né, que significa que tudo se relaciona. A mudança dialética, tudo se transforma. A mudança qualitativa, certo? Existem qualidades, né? A gente já falou sobre tipos de dados, né? Se você não assistiu, assista nosso outro vídeo sobre tipos de dados, aí a gente fala sobre qualitativa e quantitativa. Mas em suma, a gente pode assumir que um determinado o fenômeno dado pode ser expressado de forma qualitativa. Se for possível fazer isso, né, a gente pode aplicar o método dialético. E a interpretação dos contrários, a interpenetração dos contrários, certo? Então os contrários, eles têm algo em comum. Vamos lá, dar um exemplo, né? Digamos que eu quero aplicar o método dialético para apresentar, né, um conhecimento, observar se determinado conhecimento faz sentido, né? Exemplo, a questão da Coca-Cola. Refrigerante faz mal, certo? Então veja, tudo se relaciona, né? Vamos para o primeiro ponto, tudo se relaciona. O que é que significa isso? Ora, é possível que um refrigerante faça um efeito com aquele consumidor, aplica algum efeito? É possível, na verdade, né? Existe uma relação ali. Se não faz relação nenhuma, eu não posso dizer que o refrigerante faz mal, certo? Agora, se faz alguma relação, é possível, né, que esse conhecimento tenha respaldo de acordo com o método dialético. Segundo ponto, mudança dialética, né? No caso, tudo se transforma. Ora, é possível, vamos lá, refletir,
É possível que uma pessoa, após ingerir um refrigerante, uma bebida qualquer, enfim, ela mude seu estado, se transforme, muda. É possível isso acontecer? Se não é, meu conhecimento inicial não é válido, certo? É possível? É possível. Então, tranquilo. Já, de acordo com as leis, já passei pelo primeiro e segundo, a ação recíproca, mudança dialética. A terceira, né, letra C aqui, mudança qualitativa, né? Então, ora, fazer mal é uma qualidade, né? A gente pode expressar como uma quantidade, quem sabe, né? Mas em si, né, essa sensação, estou bem, estou mal, é uma qualidade, né? Existe uma subjetividade ali associada. Então é plausível que o meu problema se expresse do ponto de vista qualitativo? Sim, show de bola. E por fim, interpretação dos contrários, né? Interpenetração dos contrários. Ora, se refrigerante faz mal, existem coisas que faz bem, não é verdade? E essas coisas que faz bem possuem algo em comum? Sim, por exemplo, sei lá, dá mais disposição, faz bem para o fígado, enfim, tantos exemplos assim, né? Então, olha, existe o contrário do meu conhecimento que eu trago, né? Da minha informação, existe o contrário. Ora, se ele faz mal, existem aqueles que faz bem, né? Então, existe a possibilidade de alguma outra coisa fazer bem. E essas coisas têm coisas em comum, certo? Então, veja, esse conhecimento, de forma simplória, eu estou trazendo aqui para ilustrar esses quatro. É claro que coisas mais complexas são um pouco mais difíceis de ilustrar, né? Eu estou trazendo um exemplo bem simples, mas ele não se opõe ao método dialético, né? Então, a partir do método dialético, eu posso comprovar esse conhecimento, né? Eu posso embasar, na verdade, dar subsídios a esse conhecimento, ok? Bem, a gente tem vários outros métodos científicos aqui, exemplos, né? Hipotético dedutivo, histórico, comparativo, monográfico, estatístico, tipológico, funcionalista, estruturalista, etc. Certo? Aqui eu trouxe os principais, digamos assim, né? Os mais conhecidos, mas tem vários outros que vão ter outras etapas, outras formas de construir aí o conhecimento, certo? Avaliar um fenômeno, né? Observar, analisar, né? De acordo com o método científico. Bem, a gente traz aí um exercício, né? Você que está assistindo, deixa aí nos comentários, né? Se tiver alguma dúvida também, pode ficar à vontade, a gente vai dialogando, né? Um exercício. Apresente um conhecimento por meio dos seguintes métodos, certo? Então, fica aí o exercício.